Seja muito bem-vindo. Bom dia. Seja bem-vindo em nosso diálogo Gerações. Podemos chamar então nosso diálogo como uma casa. Casa, gerações, futuro. Porque aqui saem palavras que nos dão futuro, nos dão destino. Por tudo aquilo que nós compartilhamos, nós aprendemos, nós podemos colocar em prática. E tudo que se coloca em prática é bênção, é aquilo que nós aprendemos aqui. Pois é aqui que nós falamos de vários assuntos sobre as áreas da vida. E o tema desse nosso diálogo, da nossa casa Gerações de hoje é a grande pesca. Mas antes de falar sobre a pesca, a grande pesca, eu quero falar um pouco de uma história, das histórias mais impactantes do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas. E primeiro eu queria que vocês entendessem quem foi Pedro. Pedro nasceu com seu nome. Mas primeiro vamos entender quem foi Pedro. Pedro, que nasceu com seu nome de Simeão, em Betsaida, da Galileia, era irmão de André, se tornou apóstolo. Foi um dos grandes pescadores da época, casado e com pelo menos um filho, morando em Cafarnaum. Conheceu Jesus quando o próprio mestre pediu para utilizar um dos seus barcos, de modo que utilizaria para ensinar e a pregar para a multidão. Um grande pescador da história das Escrituras Sagradas, que foi Simeão, o homem que teve seu nome mudado por Jesus, de Simeão para Pedro. O nome Pedro é o nome que traz uma linhagem de pedra, quer dizer, pessoa forte, de coragem, de fé. Então eu queria compartilhar com vocês um dos textos mais impactantes da história das Escrituras Sagradas no Novo Testamento. Eu quero ler junto com vocês em Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Vamos ler junto? Pegue a sua Bíblia, você está com Bíblia aí, se você não estiver, você pegue a sua Bíblia para a gente ler junto. Se tiver com um caderno, uma agenda também, quiser fazer algumas anotações, porque esse texto nos traz lições. Mas vamos ler junto? Vamos lá. Lucas capítulo 5, verso 1 ao 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o oprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E entrou num dos barcos, que o pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava a multidão. E tendo acabado de falar, disse a Simão, que o Simão aqui chamado é o Pedro, para onde as águas são mais fundas, e a todos lance a rede para a pesca. Pediu para Pedro lançar as redes para o lugar mais fundo, no alto mar. Simão respondeu, o próprio Pedro respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Verso 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Verso 7, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado do barco, para que viesse para ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simeão: não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meu amigo, minha amiga, o que essa palavra nos traz aqui são lições. Lições que veio do próprio Mestre. Pois pela história nós conhecemos que Pedro foi um dos grandes pescadores da época. Mas entendemos que também, naquela ocasião, naquela noite, Simeão Pedro não havia pescado nada. Mas essa passagem bíblica, podemos tirar 3 lições. A primeira delas é fé, porque a fé foi de ouvir o Mestre. Consequentemente, nos traz a segunda lição, que é obediência de Pedro. Que sequencialmente, a nossa terceira lição foi a obediência da ordem de Jesus. Mesmo quando tudo parecia perdido, sem resultados de nenhum peixe, Pedro teve obediência, teve fé, teve obediência de ouvir a ordem do Mestre Jesus para poder lançar a rede para o outro lado do barco e não o alto mar. E Pedro teve sua das maiores pescas. Quando nós parecemos que está tudo difícil na vida, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida emocional, sentimental, na sua profissão, no seu trabalho, na sua empresa, Deus ele vem com uma ordem: faça isso, faça aquilo. Vocês têm que estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E a obediência do Mestre Jesus. Saiba que nada é por acaso. Tudo fará sentido na hora certa. Porque Jesus deu o comando para Simão Pedro: jogue as redes para o outro lado. E Pedro, sensível à ordem do Mestre: Jesus, mas se és tu, eu vou seguir essa ordem. E Pedro seguiu, porque ele teve fé, obediência e seguiu a ordem do Mestre Jesus. Saiba que vocês têm que estar sensível à voz de Deus, à voz de Jesus, à voz do Mestre. Porque há momentos que nós queremos fazer do nosso modo, do nosso jeito, mas vem Jesus, faz assim, dá um comando. E ele disse: Pedro, te farei pescadores de homens. Quer dizer, que Pedro seria um instrumento de Deus nas mãos dele, nas mãos do Mestre Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero que você reflita nessa aqui, uma das passagens mais históricas do Novo Testamento, que é essa grande pesca, a pesca maravilhosa de Pedro, porque ele tinha passado o dia inteiro, a noite inteira, sem nenhum resultado, mas veio Jesus e deu uma ordem: jogue a rede para o outro lado. E Pedro teve a pesca maravilhosa, a grande pesca que o fez um grande homem, pescadores de homens, de almas. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós temos que estar sensível ao Espírito Santo. Eu não sei qual série vou dar para esse tema, para esse assunto, que vocês possam entender que Jesus é o comando para a sua vida. Então quero que vocês reflitam. Temos uma série aqui a seguir. Quero que vocês entendam aqui, que vocês possam entender a essa palavra, que vocês possam ouvir a esse comando, a esse chamado, que vocês possam refletir nessa mensagem, nessas 3 lições que essa história nos traz.
que vocês possam ver os outros vídeos, as outras séries que estamos aqui compartilhando todas as terças e quintas-feiras. Que você seja abençoado por cada palavra aqui desse canal, seja ela de empreendedorismo, seja ela de espiritualidade, seja ela qualquer assunto aqui compartilhado. Que você seja abençoado na sua casa, na sua família. Então desejo para você bênção, luz, paz e prosperidade. Que seja um dia extraordinário para a sua vida. Me despeço com um grande bênção e abraço sobre você e sua família. Paz, luz e prosperidade. Deus abençoe e um grande abraço.